E essa história nós podemos contar para todo mundo. O teólogo e educador Rubem Alves, ele disse uma coisa muito interessante. Ele disse assim: a história que você não puder contar para os adultos, vocês não devem contar para as crianças. A nossa história nós contamos para todo mundo. A gente vai ali para o departamento infantil, vai contar essa história também, a história do Senhor, a história da palavra de Deus. Se você for lá, tem lá gente contando a história de Deus lá para aquelas crianças. Sempre foi assim. É uma história. A Bíblia é uma história de Gênesis a Apocalipse. Começou no Gênesis, quando Deus criou os céus e a terra, formou o homem, formou a mulher, colocou os dois em um jardim, e ali começou então a frequentar com eles o jardim, fazer com eles um relacionamento, uma amizade. Começou a conversar com eles, começou a dividir com eles as obrigações, os ensinamentos, a compartilhar, porque a vida ela é contada. Ninguém pode se embutir na vida. Ninguém pode se fechar para a vida e achar que, estando ele sozinho ou mantendo-se em silêncio na vida, ele vai contar que história? Tudo é um relato. Ter acordado hoje é uma história. Você pode não ter percebido, mas alguém pode ter contado para você que alguém não acordou. Alguém tem uma história triste no dia de hoje, dizendo: olha, hoje um ente querido não acordou. Como também alguém tem hoje uma história dizendo assim: hoje é um dia muito feliz, porque hoje foi o dia que nasceu o meu neto, o dia que nasceu o meu sobrinho, o dia que nasceu o meu filho. As pessoas estão contando história aí, porque a vida ela é um complexo de história. Começando no Gênesis, onde há esse relacionamento de Deus com o casal, até o Apocalipse, capítulo 21, quando vai dizer que o Senhor vai trazer um novo céu e uma nova terra. Tudo é uma história. Algumas vezes nós temos dificuldades de compreender a história da Bíblia. Porque a Bíblia, para alguns, ela é como aquele cidadão que soube que um amigo seu estava nos Estados Unidos e disse assim: eu queria que você me trouxesse um quebra-cabeça, aquele maior que tem, de 5.000 peças. E o amigo disse, de pronto, disse: tá ok, eu vou levar para você. E comprou lá o quebra-cabeça, 5.000 peças, a caixa grande e tal. Só que no dia que ele veio embora, ele tentou botar a caixa e tentava encaixar, e botava. E não cabia na mala. A caixa não tinha jeito de trazer dentro da mala. Ele teve a brilhante ideia de abrir a caixa, pegar as peças, botar tudo dentro de um saco. Pronto, pegou o saco, botou as peças tudo dentro de um saco, botou na mala e veio embora. Quando chegou aqui, o amigo disse: aí, você trouxe meu quebra-cabeça? Ele disse: trouxe. Deu a ele o saco. Ele disse: sim, e como é que eu vou montar isso aqui? Ele disse: não sei, a capa ficou lá. A tampa da caixa ficou lá. O manual ficou lá. Eu trouxe só as peças. A Bíblia para alguns é isso, é esse quebra-cabeças. Que a gente vai tentando desvendar. Começando no Gênesis, a gente começa a ver que tem um plano para a história. Existe uma mente, porque toda história contada tem uma mente por trás. A mente de Deus, no Gênesis. Deus tem um plano. Deus diz assim: eu vou criar um universo. Dentro desse universo eu vou formar seres. Entre esses seres eu vou fazer uma espécie que vai ser assim,
parecidíssima comigo, vai ter assim a minha imagem, a minha semelhança, vão ter capacidade de raciocínio, vão ter capacidade de compartilhar comigo, de conversar comigo. Aí Deus vai, prepara tudo isso e bota lá no jardim um homem e uma mulher. Por quê? Porque Deus tem um sonho. As histórias, elas partem de um sonho. Se você não sonhar em vir para o culto, você não tem história para contar quando sair do culto. Mas se você disser assim, não, eu não vejo a hora de ir para o culto, eu estou pensando em ir para o culto, e começa a sonhar como é o culto, e você começa então, quando chegar no culto, a ter uma história para contar. Às vezes a história nasce aqui dentro, às vezes o sonho também nasce aqui dentro. Você às vezes vem assim, meio que até a força, sem saber como foi trazido, meio que Novo Testamento assim ali, quando Jesus foi levado ao deserto, meio que impelido, empurrado para o culto assim, parece que o Espírito Santo vai empurrando, você diz assim, peraí, ele vai empurrando assim, vai para a igreja hoje, não, peraí, vai, hoje você vai. Mas quando chega aqui, aí parece que abre, né? Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência de vir para o culto, sem querer vir, e depois quando você sai, você diz assim, nunca mais eu falto. Porque você está assim, cansadão, tal. Aí quando chega assim, abre tudo, assim, parece que o Senhor, parece não, né? Deus abre assim um universo para você, você assim, mas nunca mais eu falto, Senhor. Eu não quero mais faltar culto, Senhor, eu sou teu. Depois de ouvir um louvor desse assim, eu sou teu. Aí Deus tem um sonho de quê? Criar, melhor dizendo, uma humanidade, para que esses humanos possam viver em unidade. É a humanidade vivendo em unidade. Vivendo em harmonia uns com os outros, vivendo em paz, tendo facilidades de relacionamentos uns com os outros, amando uns aos outros, respeitando, admirando. Aí bota lá, né, o homem e a mulher, e só eram dois. Mas você vê como a gente é tão difícil que só eram dois, mesmo assim deu errado. Com dois só. Era só um homem e uma mulher, ainda deu errado. Os sonhos de Deus não deram tão certo ali. Porque houve estabelecimentos de critérios de Deus para aquele lugar, e o homem não quis obedecer os critérios. Não quis, ele pegou lá e comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal. Os teólogos dizem que comer do fruto do conhecimento do bem e do mal significa, Michele, trazer para si a prerrogativa de escolha entre o bem e o mal. É Deus dizer assim, mano, deixa que eu guio a tua vida, deixa que eu vou te levando e eu vou te conduzindo todos os dias, confia em mim. Em um certo momento da vida, você diz, não, eu confio no Senhor, mas eu prefiro escolher os meus caminhos. Aí você come, então você começa a ter as suas próprias escolhas. E foi isso que o homem fez, ele tomou para si a prerrogativa do bem e do mal, e aí deu errado, né? Aí vocês sabem da história, começou confusão, expulsa do jardim, vai para uma terra amaldiçoada, começa a ter que trabalhar para comer, e viver do seu suor, e aí começa a produzir a erva do campo, e aí começa a luta, né? Mas o sonho de Deus não termina, porque os sonhos de Deus não morrem. Deus nunca se frustra em seus sonhos. E o tempo nunca foi algoz para Deus. Não deu certo ali, mas ele continuou. Então ele chama um homem conhecido como Abrão, e diz assim, Abrão, eu vou fazer uma aliança contigo, e de você, Abrão, eu vou suscitar uma grande nação.
tão grande que você não vai nem ser chamado mais de Abrão, você vai ser chamado de Abraão, de tão grande que vai ser você. Você vai ser numeroso. E tem uma coisa, eu quero que essa nação que eu vou gerar de você, ou com você, ou em você, essa nação, ela vai ser tão abençoada por mim, que ela vai desfrutar de todas as riquezas deste mundo, todos os prazeres deste mundo, toda a bondade deste mundo, vai estar sobre essa nação, de tal forma que os demais povos, que não são parte da nação, vão fazer escolhas, dizendo assim: eu também quero ser parte deste povo. Eu não fui escolhido para fazer parte deste povo, mas eu posso escolher fazer parte deste povo. Eu quero fazer parte deste povo. As demais nações, os demais povos da terra dirão assim: eu quero ser também contado entre esse povo, porque esse povo é um povo abençoado. É um povo que prospera, é um povo que a vida é mais leve, é um povo que tem paz em existência, é um povo que tem um Deus. Não é mais um povo que escolhe os seus próprios caminhos por si mesmos. Eu quero fazer uma nação com você e eu quero que esse povo, dessa nação, seja um povo que obedeça a mim. E Abraão disse: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. E Deus então começa uma história com Abraão. E a mulher de Abraão era estéril, mas Deus resolve e vai resolvendo. E aí vai se crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Até que esse povo se torna um grande povo, mas esse povo fica escravo no Egito. Mas Deus liberta esse povo. Porque Deus diz assim: eu tenho para esse povo uma prosperidade na vida. Eu tenho um algo com esse povo. Me perdoem a expressão, eu tenho um chamego com esse povo, assim, eu tenho um chegado com eles. Esse povo é meu. Está lá em Apocalipse 21, quando ele diz assim, que virá o novo céu e a nova terra, e agora não se verão mais os templos, mas porque o Espírito de Deus, o próprio Deus, habitará nos seus próprios filhos. Eles serão os templos vivos de Deus. Ou seja, Deus tem um quê com a gente, assim, com esse povo, com uma nação. E começa com essa nação, com a promessa de que vai abençoar essa nação, e que por meio dessa nação, todos os povos da terra serão também abençoados. De tão abençoada que será essa nação. Por quê? Porque o sonho de Deus era sempre fazer uma humanidade que pudesse viver em unidade. Sempre foi o sonho de Deus. Fazer dos humanos um só povo. E aí Deus liberta o povo do Egito, conduz o povo pelo deserto e chega em Canaã. Canaã é a conclusão de Deus na terra prometida. É a terra que mana leite e mel, é a terra da riqueza, é a terra que foi dado ao povo como presente, a terra onde as coisas eram maiores, os frutos eram mais bonitos. Era a terra assim top. Era Canaã. Deus coloca o povo dentro de Canaã. O povo então começa, cada um vai pegar ali, já agora são 12 tribos, são 12 filhos de Israel. E eles se dividem, cada um vai para o seu pedaço de terra, e é dividido em 11 partes. Uma das tribos, que era a tribo de Levi, não recebeu parte alguma, porque o Senhor disse assim: olha, a vocês eu não quero dar nada, vocês sacerdotes, levitas, eu não quero dar nada a vocês não, porque se eu der alguma coisa para vocês, vocês vão se dividir entre eu e as coisas, e eu quero vocês só para mim. Então, para que vocês não sejam injustiçados entre os demais, os 11 trarão 10% de tudo que eles produzirem para vocês. Então vocês terão uma parte igual. A parte de vocês sou eu.
tragam os 10% de tudo que seja produzido. E assim foi estabelecido. Então o povo viveu um momento, Felipe, de prosperidade, de tranquilidade. Sabe quando na história, talvez não seja a sua ou a minha, mas a sua história hoje talvez seja o sucesso do seu avô ou do seu pai. Alguém tenha pago um valor mais difícil do que você está pagando. Você acha até que a vida está difícil, mas talvez alguém tenha pago um maior valor do que você, para você chegar aí onde você está. E o povo começou então, Vitinho, a viver uma vida mais tranquila. E aí veio de novo a humanidade. Essa humanidade que agora já tinha rompido com Deus, mesmo sendo nação de Deus, mas tinha rompido com Deus lá no Gênesis. E aí veio criando, fazendo história, e a história veio se contando. O povo começa a viver um período difícil, porque eles começam a não se baterem uns com os outros. Ter dificuldades de relacionamentos. Quem manda, quem não manda, o que é meu, o que é seu. Filha de fulano, pega fulano, confusão. Então, eles estabelecem entre eles juízes. E aí os juízes começam então a ter porque tinha que ter ordem, né? O povo nunca foi um povo com êxito sem ter ordem. Você já pensou um mundo hoje sem ordem? Com o que a gente chama de ordem que existe hoje, com leis, com justiça, com tudo. Já é essa baderna, com todo respeito? Imaginem se não houvesse. Imagine um homem lançado a seus próprios prazeres e bem-querer. Cada um fazendo o que bem quer com sua capacidade de individualização, inclusive financeira. Imagine se você não precisa de ninguém. Você tem tudo. Você tem tudo que você precisa para você viver. Imagina como você se torna. E aí o povo então se tornou isso, né? Isso aí que você está imaginando mesmo. Aí Deus então levanta juízes para cuidar do povo. É um período que os estudiosos chamam de um período de anarquia. Mas aí o povo começa a dizer o seguinte: Deus, a gente quer um rei. Aí Deus diz assim, um rei? Eu não já sou rei de vocês? Eu não sempre fui o rei de vocês? Desde o Gênesis que vocês se afastaram de mim porque não queriam que eu fosse o rei de vocês, mas depois eu não fiz uma aliança com vocês e começamos uma nova história, a gente tudinho juntos? Eu, você, Abraão, Sara, a gente não fez? Aí o povo disse, mas a gente quer um rei como os outros povos têm um rei, a gente quer um rei. Aí Deus disse assim, esse negócio não vai dar bom de novo. Esse negócio de vocês quererem um rei não vai dar bom. Isso vai dar errado de novo. Mas vamos lá, vocês não querem? Então o povo elege um rei para eles, Saul. E houve o período então dos reinos. Foram 120 anos do período pacífico dos reis. Foram 3 reis, 40 anos para cada um. Saul governou 40 anos, começou escolhido pelo povo, depois meio mundo de problema, o cara era paranoico, completamente doido, complexado, vaidoso, egocêntrico, o cara se achava, e aí o cara foi 40 anos assim, dificílimos para o povo. O povo pagou o preço de ter escolhido um rei. Aí termina o reinado de Saul, entra o reinado de Davi, o homem segundo o coração de Deus. Melhora mais para o povo. Mas também Davi lá com suas dificuldades, lá comete lá suas bobagens lá, que não devia ter feito, mas faz. E Deus ali honrando, né, contando história com ele, né, construindo essa história. Depois termina os 40 anos de Davi, entra os 40 anos de Salomão. O rei Salomão, 40 anos de história. 40 anos de vida aí. 40 anos de mandato, de reinado.
Começa bem, pede sabedoria a Deus, o homem recebe, Deus diz assim, olha, você pediu tão bem que eu vou... Você quer sabedoria para lidar com o meu povo, eu vou lhe dar riqueza também. Agora tem duas coisas que eu não quero que você acumule. Eu não quero que você acumule nem muito dinheiro, nem mulher. Nem exército, nem mulher. Não tenha cuidado com isso. Foi o que Salomão mais fez. De mulher foi 1000 e de dinheiro ainda hoje se fala nas minas do rei Salomão. Disse que quem achou aí foi o pessoal aí da Babilônia. Mas isso já é rumores, ninguém sabe. Sabe que Salomão assim começou bem. Mas no meio do caminho se perdeu todo e para sustentar a ostentação do reino dele, porque ele tinha 80 palácios cheios de mulher dentro. 80 palácios só de mulheres. Eram assim, a nação de Israel começou a pagar imposto como nunca se viu. O povo começou a trabalhar só para sustentar e ostentar o rei Salomão em seu final de mandato. E aí morre Salomão, 40 anos depois morre. Interessante, né? 40, 40 e 40. Mas morre Salomão. Aí começa então, quando Salomão morreu, Israel estava assim, acabada. Estava mergulhada em idolatria, postes ídolos. O povo tudo adorando a outros deuses. Não tinha compromisso com Deus nenhum. Era tudo muito bom. Cada um que fizesse o que quisesse da sua própria vida. Cada um que fizesse suas próprias escolhas. O povo estava assim de um jeito que... Eu não vou nem dizer que a gente já viu alguma coisa parecida com isso. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Aí assume Roboão, louco de pedra, outro doido. Achava que o pai ainda era bonzinho. Ele achava que Salomão era bonzinho, que o povo tinha que pagar mais imposto ainda. E ele começou a oprimir ainda mais o povo. Com isso, o que é que acontece? Um reino, uma nação, se divide. Divide-se de novo a nação. Agora são 2 reinos. Reino do norte, reino do sul. O reino do norte, 10 tribos. Reino do sul, 2 tribos. Benjamim e Judá. O reino do norte, capital, Israel, Jerusalém. Reino do sul, capital, Samaria. Começa-se então a divisão do reino do norte. 19 reis passaram por ele. 19 homens foram ungidos e intitulados rei em Israel, reino do norte. Nenhum fez a vontade de Deus. Todos eles foram desobedientes a Deus. Reino do sul, 20 homens, 20 reis houveram no reino do sul. Deles lá, só 8 fizeram a vontade de Deus. 12 não fizeram a vontade de Deus. Aí entra então, nisso, a mão de Deus na história, dizendo assim, olha, reino do norte, vou passar o cerol em vocês. Vou mostrar a vocês como é bom. Vocês estão brincando. Vocês estão levando a coisa a sério, não é? Vou mostrar para vocês. Lá veio então a Síria, massacrou, acabou com o reino do norte. O povo correu, tomaram as terras, mataram as mulheres, estupraram as moças, mataram os velhos, mataram crianças. Olha, o reino assírio fez uma carnificina no reino do norte. E aí entrou os profetas, né? Porque Deus começou então a levantar gente para avisar. Então os profetas chegavam lá no reino do norte e diziam assim, olha, cuidado aí, que Deus está dizendo, assim diz o Senhor. Aí isso para a gente é um quebra-cabeça bíblico. Porque quando chega nos profetas, que é o que a gente vai estar falando nos próximos dias, nos próximos cultos também, eu queria muito falar sobre os profetas para vocês, até porque eu já venho falando de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Davi,
de José, do Egito. Então agora eu queria falar um pouquinho para vocês dos profetas. Porque esses profetas, para a gente, dá um certo nó na cabeça aí. Com exceção dos seminaristas, assim como o Marcos, está tranquilão, né? Os profetas, assim, por quê? Porque quando você vai ler a Bíblia e chega nos profetas, tem profeta para o Reino do Norte, que foi profecias específicas para o Reino do Norte. Tem profecias para o Reino do Sul, específicas para o Reino do Sul. Então tem profecias para o Reino do Norte e profecias para o Reino do Sul. Quais foram as profecias? Quem foram os profetas que foram levantados para trazer uma palavra que assim diz o Senhor para o povo do Reino do Norte? Quem foram os profetas que foram levantados para dizer assim diz o Senhor para o pessoal do Reino do Sul? Mas o pessoal não ouvia os profetas, e tinha os profetas lá se levantavam, e então houve essa carnificina do rei da Assíria em cima do Reino do Norte, e o povo do Reino do Sul, os profetas também se levantaram e disseram: olha, vocês viram o que foi feito lá com o Reino do Norte, a mesa, o Senhor, se vocês não fizerem a vontade de Deus, vocês vão pagar preço. Vocês vão ver o que é bom. Vocês estão brincando com as coisas, estão levando as coisas na brincadeira. Vocês estão pensando que Deus não é um Deus de justiça. Vocês estão pensando que vocês fazem o que vocês querem. Vocês têm dono. Não há uma desordem aí, não. Existe um que sonha com vocês todos os dias, que tem planos com vocês, que pensam em vocês, que idealizou vocês. Então vocês não podem seguir o caminho que vocês querem, não. Se vocês forem seguir os caminhos que vocês querem, vai vir justiça de Deus sobre vocês. Então o povo do Reino do Sul também não ouviu os profetas e foram levados para o cativeiro babilônico. Então a gente tem os profetas antes da destruição do reino. A gente tem os profetas pré-cativeiro. A gente tem os profetas durante o cativeiro. E a gente tem os profetas pós-cativeiro babilônico. A gente tem história para contar. Você já ouviu falar da história de Ageu? Já ouviu falar? Na Bíblia, o profeta Ageu. O profeta Ageu já foi levantado pós-exílio. O profeta Ageu. Você já ouviu falar num profeta que pregava pelado para chamar a atenção do povo? Não, né? Tem na Bíblia que só pregava pelado para chamar a atenção do povo, porque o povo não ouvia, ele tirou a roupa. Foi pregar nu. Para o povo poder olhar para ele, queria chamar a atenção de todo jeito. Ele dizia: eu não entendo como é que esse povo não está vendo não, aí ele foi pregar nu. Você já viu falar num profeta que casou com uma prostituta? E assim, ele não casou com a prostituta e ela deixou de ser prostituta quando ele casou com ela, não. Ela se arrependeu, aleluia, e aí não pega mais, e casou com ela. Não. Ele casou com ela e ela continuou sendo prostituta. Olhe, a Bíblia tem histórias que eu vou dizer uma coisa para você. Você pode vir nas quartas-feiras que vai botar sua novela no chulé. Tem cada uma história para contar que você vai dizer assim: não acredito, rapaz, tem isso na Bíblia. Aquela novela que você gosta está no chulé. Tem cada coisa na Bíblia que você não acredita. Então o povo termina sai do cativeiro babilônico dos 70 anos, aí volta. Mas quando o povo volta para Jerusalém, o povo volta sedento, né? Porque tem uma coisa muito interessante que eu vinha falando até com o Catiusca isso hoje. Eu dizia assim: a época que a gente se torna escravo. Mas
ser escravo e ter que trabalhar para os outros de graça, não terminou aí não. Quem foi que disse que porque você é escravo de alguém, aí pronto, então já basta, né? Não. Mesmo o escravo, ele foi submetido a muitas provações. Porque não é o momento circunstancial, o estado que você está vivendo, que faz com que você se livre das provações, não. Daniel estava escravo na Babilônia, mas mesmo assim teve que enfrentar a cova dos leões. Mesmo escravo. O cara podia dizer assim, não, já sou escravo, meu amigo, já tá, o pior já aconteceu. Não, quem disse? Por isso que a Bíblia diz que nós devemos orar pela terra que nós estamos vivendo, ainda que estejamos em cativeiro. Porque mesmo em cativeiro, como nós somos hoje cativos deste mundo que está nos sufocando e cada vez mais está tirando o fôlego das pessoas e tirando o compromisso das pessoas, e a Bíblia já profetizou isso, dizendo que no final dos tempos o amor de muitos esfriarão. E por que o amor de muitos hão de esfriar? Decepções, frustrações, ganância, lascívia. São tantas coisas que fazem com que o nosso amor esfrie. O que é que tira a minha atenção do alto, de Deus? Minhas frustrações. Eu não consegui ser o que o pessoal queria que eu fosse. Meu pai dizia que eu ia ser presidente da República. Eu mal terminei o 2º grau. Alguém pode dizer. Porque as pessoas começam a ser reconhecidas nesse mundo que nós vivemos, que é um mundo capitalista, pelo que elas têm, e não pelo que elas são. E tem uma coisa que eu queria dizer para vocês, que talvez não seja uma boa notícia historicamente. Vocês têm uma notícia, querem uma história para contar? Vai piorar. Vai piorar. Vai passar a régua. Vai vir dias piores aí. Já está em cima desses dias piores. Hoje você já é um número. Você já é um número hoje. Você é motorista? Sou. Não, você tem uma carteira de motorista, que pertence a um número, que é o seu CPF. Você tem uma casa para morar? Tenho. Tem nada. Você tem um CPF que tem. Se tirarem seu CPF, alguém pode chegar e dizer, essa casa é minha. Então hoje a gente já é um número hoje. Amanhã esse número provavelmente vai passar a ser um chip. Foi um nome assim, contemporâneo, que se acharam para cumprir o que João viu há 2000 anos atrás, quando ele estava na ilha de Patmos. João viu, isso não é uma profecia, foi uma visão. João viu os tempos de hoje. E os homens tinham nas mãos ou na testa uma marca que ele chamou da marca da besta, a qual, sem essa marca, o homem não pode comprar, nem vender, nem trocar, nem fazer negócio. O homem é excluído. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Isso é uma questão só de contemporaneidade? Ou você acha que você deve ter sua marca porque é uma bobagem? Até porque você já é um CPF mesmo, agora só vão tirar o chip do seu cartão e botar na sua mão ou na sua testa. Só que João também disse lá em Apocalipse que aqueles que forem encontrados com esse chip, com essa marca da besta, não herdarão e não entrarão no reino dos céus. Piorar a coisa. Ou você vai dizer que isso é coisa do passado, ainda que seja do Novo Testamento. Deixa eu fazer uma pergunta para você já ir se preparando. Você vai botar a marca? Ou você vai botar o chip? É uma boa pergunta, né? Porque se você não botar, você vai ser excluído do mundo. A nossa igreja, por exemplo, passou aí 1 ano e alguma coisa sem se regularizar junto à Receita Federal, até porque a gente não mexeu muito com isso, e a gente foi excluído. Cancelaram o nosso CNPJ. A gente tem que correr atrás do CNPJ, tal, não sei o quê, recomeçar tudo de novo, aí já com isso fechou conta, vai abrir conta de novo. Porque aí vai ser assim conosco.
Você está preparado para você viver nesse mundo sem ser cidadão deste mundo? Ou você acha que não, que essa história que está contada aqui é só uma história com E e não com H? Mas deixemos isso para mais para frente. Essa pergunta já está aí posta, mas deixemos essa resposta para outro momento. E vamos voltar para Israel. Quando sai do cativeiro, vai lá para Jerusalém. Neemias então chora a dor da destruição de Jerusalém. Jerusalém foi completamente destruído. O templo de Jerusalém que Salomão tinha construído, o suntuoso templo de Salomão, foi todo destruído. Os muros foram colocados baixos. E Neemias então se levanta para reconstruir os muros. Com Neemias vem Esdras, que era sacerdote. Com Esdras veio Zorobabel ajudar na construção do templo. Também foi um que Deus levantou para dizer assim: vamos construir um novo templo. Pode não ter a glória do primeiro templo, em termos de suntuosidade, mas faremos um templo então, para que possamos adorar dentro do templo. E começa assim então essa história lá. Chega então Jesus, termina os profetas. Nos profetas ainda tem uma história bem interessante entre os profetas, que eu vou depois falar com vocês sobre isso. Porque os profetas eles começaram bem, mas muitos deles começaram assim também a se perder. Os sacerdotes da época começaram a se envolver com os reis. E aí eles começavam a fazer conchavos com os reis, assim. Os sacerdotes começaram, olha, quando você vê sacerdote indo para muito perto do poder, frequentando demais o palácio, tendo muita amizade com o rei, vem problema para o povo escolhido. Pode ter certeza disso. Porque vai começar a se desviar. Então chega Jesus. E quando Jesus chega, Jesus disse assim: olha, agora a glória desse templo não está mais no templo. Agora a glória do templo está em cada um de vocês. Vocês são pedras vivas. Chegou um momento da história agora, disse Jesus, que o Pai não vai mais ser adorado em paredes. Ele vai ser adorado em templos de pedras vivas. Vocês são o novo templo. Pode destruir esse templo aí. Se vocês destruírem esse templo, eu reconstruo esse templo em 3 dias. Ele falava dele, porque ele disse: agora o Pai vai morar em nós. Agora já não é mais uma nação. Agora já não é mais um povo que foi escolhido para que seja abençoado, e por meio desse povo, todos os demais povos da terra possam ser abençoados por ele. Não, agora começa a igreja do Senhor. Jesus então, ele fundamenta através dele a igreja. E o que é a igreja? A igreja é uma união de humanos, a qual Deus sonha que vivam em unidade. E a gente começa as nossas dificuldades relacionais dentro da própria igreja, né? A gente não tem facilidades de conviver uns com os outros. Mesmo sabendo hoje quem somos, mesmo tendo essa história todinha para contar, mesmo conhecendo que essa história é uma história verídica, são fatos ocorridos, mesmo assim, nós desconsideramos quem somos. Agora, disse Jesus, não é mais o povo só de Abraão. Agora é o povo de todas as nações, raças, cores,
línguas. Agora todos aqueles que virão a mim serão considerados como meus, e eu serei considerado como deles. Apocalipse 21. Bota lá, Luana, para a gente ler um pouco. Apocalipse 21. Agora está por vir um novo céu e uma nova terra. Agora vocês vão orar a mim em unidade, e eu serei de vocês. É isso que o Senhor Jesus nos ensinou com a oração do Pai Nosso. Pai nosso, que estás no céu. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu governo. Venha a nós o teu reino. Venha a nós as tuas ordenanças. Venha a nós a tua vontade. Para que seja feita em nós como ela é feita no céu. Seja feita também aqui na terra. Porque a terra foi entregue a nós. E o sonho de Deus é fazer com que essa terra que nos foi entregue seja uma terra, já que não vem mais, seja uma terra que faça a vontade do Pai. Porque esse é o sonho de Deus. Ter um povo, uma humanidade que viva em unidade. Que sejamos um só povo com Deus, um só corpo, um só espírito, um só batismo, um só amor. Disse João: então eu vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, aquela que é hoje, que Ele está reconstruindo aqui entre nós, essa que vai vir agora, é o lugar onde a vontade de Deus será plenamente cumprida, que está por vir. Ele disse assim: eu vi uma nova Jerusalém descendo, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo, agora o templo, agora as cabanas de adoração, agora os lugares de sacrifícios não estarão mais em templos construídos por mãos humanas. Agora você não precisa ir todo sábado ao templo oferecer sacrifício, porque o sacrifício de Jesus, o sangue de Jesus, foi suficiente, e é suficiente para nos redimir, nos lavar, nos limpar de todo pecado, toda iniquidade, tudo que havia sobre nós, Ele levou sobre si. Então Ele disse: eu vi, o tabernáculo de Deus está com os homens, agora está nos homens, com os quais Ele viverá. Eles serão os seus povos, e o próprio Deus estará com eles, e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem que faz chorar, que faz doer, que faz sofrer, passou. A ordem que você vive hoje sacrifica você, faz você chorar, dói, escraviza você. Essa ordem vai passar. A nova ordem passou. Disse ainda: está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Aquele que tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo nova todas as coisas, e acrescentou: escreva isso, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. O vencedor herdará tudo isso, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Mas
os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Um dos 7 anjos que tinha as 7 taças cheias das últimas 7 pragas aproximou-se e me disse: venha, eu lhe mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. Que é quem? Quem é a esposa do Cordeiro? É aqueles que fazem a vontade de Deus, que vivem em unidade. É a igreja do Senhor. Somos nós, igrejas do Pai, noivas do Senhor, prometidas, por Ele cuidada, aguardando a vinda do noivo para nos levar, porque Ele nos sustentará de tudo. E o anjo disse assim: venha, eu vou mostrar para você. Ele me levou no Espírito. Volta, Luana. Disse: eu lhe mostrarei a esposa do Cordeiro, vai. Ele me levou no Espírito a um alto monte, e mostrou-me a cidade santa, a Nova Jerusalém, ou a Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Ela resplandecia com a glória de Deus, e o seu brilho era como o de uma joia muito preciosa, como jaspe, clara como cristal. Tinha uma grande e alta muralha com 12 portas e 12 anjos junto às portas. Nas portas estavam escritos os nomes das 12 tribos de Israel. Havia 3 portas ao oriente, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 ao ocidente. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e neles estavam os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Depois vocês terminam de ler, meu tempo já está esgotando. Eu vou voltar aqui para o Pai Nosso, para terminarmos. Quando Deus disse: então, agora, eu não sou mais o Deus apenas da nação, eu sou o Deus de todo aquele que com um espírito e com um coração quebrantado, um espírito humilde e contrito, e um coração quebrantado me buscar e me confessar como o Senhor e Salvador da sua vida, eu serei o Deus deles, e eles poderão me chamar de Pai. Agora é o Pai Nosso, que está no céu, mas é santo, e santificado é o seu nome. Venha a tua ordem sobre nós, seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita no céu. O pão nosso, dai-nos a cada dia. Ajuda-nos, ou nos faz mais tolerantes quanto às ofensas. Porque essa parte do Pai Nosso, ela é, de certa forma, meio que não ignorada, mas as pessoas fazem de boba ao tentar compreender, porque ela sempre nos traz peso de conhecimento. Quando ele diz: perdoa os meus pecados, assim como eu perdoo àqueles que me ofenderam. Há uma condicionante aí. Faz por mim assim como eu faço por ele, pelo meu outro, pelo meu semelhante, pelo meu próximo. Faz por mim. Trata-me como eu trato o outro, meu. E agora? E aí? Então nos faz mais sensíveis e tolerantes às ofensas.
faz com que eu consiga olhar para o meu irmão e eu não consiga só ver os defeitos dele. Porque o meu irmão, ele é um ângulo de observação. Todos nós existimos em layout. O que é que significa isso? Nós somos uma figura. Há muito mais em nós do que aparenta ser. Eu estou olhando para o irmão Aguinaldo daqui, mas se eu começar a vir para cá, eu já vou ver o outro lado dele. Pode olhar para lá mesmo, irmão Aguinaldo. Eu estou vendo, já vou vendo. Aí se eu for para trás dele, eu já vejo o outro lado dele, então. Então nós somos um layout. Eu acho no meu irmão aquilo que eu quero ver. Que eu possa ser mais tolerante ao que eu vejo de defeito nas pessoas. Que eu possa ser mais amoroso. Que eu possa ser mais tolerante aos outros. Para que os outros também sejam mais tolerantes comigo. Porque também muitos de nós querem a tolerância, mas não cede para a tolerância. Então, nos faz mais humanos e nos faz mais em unidade uns com os outros. E nos dá a vitória. Nos dá a vitória, porque a vitória já é nossa. A Bíblia diz que em Cristo Jesus nós já somos mais do que vencedores, por meio daquele que morreu. E de quem é? É sobre quem a vitória que nós temos? É sobre o nosso irmão? Eu vou ganhar na disputa com o Alexandre? Claro que não. As contendas vêm dos irmãos. O apóstolo Tiago, ele deixou isso muito claro, quando ele diz assim: vocês não percebem de onde vêm as intrigas, as brigas, as separações, os divórcios? Sempre vêm da incapacidade de convivência de uns com os outros. Porque nós sempre temos alguma razão que ofende a outro. Eu sempre estou certo e acho que o outro está errado. E a minha certeza quer sobrepor o outro. Disse o apóstolo Paulo: entre vós não tem ninguém que queira sair perdendo. A gente, como igreja de Deus, como unidade de Deus hoje, noiva, reunidos em uma só unidade, como um povo de Deus hoje, há entre nós alguém que esteja disposto a sair perdendo? O pior é que a gente diz assim, aí o outro diz assim, pronto, agora eu peguei. Quer tirar proveito daquilo. Que era para ser todo mundo dizendo assim, eu. Porque se todo mundo dissesse eu estou disposto, ninguém era perdedor, nem ninguém era ganhador. Porque a nossa vitória não é em relação aos nossos irmãos. Eu não tenho que ganhar nada em relação ao seu Otônio, nada. Seu Otônio é meu irmão, eu não tenho nada para ganhar dele, eu não tenho que ganhar nada de Dona Geni, nada. Ela é minha irmã, eu não tenho nada para ganhar de Cileide, nada. Ela é minha irmã. Qual é a nossa vitória? A nossa vitória, disse o apóstolo Paulo, nós vencemos as potestades. A Bíblia Sagrada diz, o apóstolo Paulo, na Bíblia Sagrada, que na cruz, Jesus venceu toda a precipitação do mal, todo o levante do mal, toda a maldade foi vencida na cruz. E diz mais, que por meio da sua morte e ressurreição, Jesus fez com que o inferno despojasse suas armas. Você sabe o que é despojar as armas? Com todo respeito àqueles que sabem o que é entregar as armas ou colocar as armas no chão. O inferno é um exército desprovidos de armas, exceto a mentira. Vou repetir, o inferno é um exército desprovido de qualquer tipo de armamento contra nós, exceto a mentira. O inferno sobrevive apenas da mentira.
Então a minha oração é que a nossa história possa ser inserida nessa história. Que alguém possa um dia contar a história de Eduardo. Que alguém possa um dia contar a história de Aguinaldo. E dizer assim, olha, eu conheci Aguinaldo. Não é o esposo de Nádia? Conheci Aguinaldo e conheci a história dele. E a história dele um dia caminhou e eu sei que ele andou com Deus. E Deus andou com ele. Eu conheci a história de Nádia. Que nós possamos então termos a consciência de que a nossa história está sendo escrita. Por isso que a Bíblia Sagrada vai dizer, ou os estudiosos da Bíblia Sagrada vão dizer, que o livro de Atos não fechou. Não termina o livro de Atos. Por quê? Porque continua existindo o livro do Atos dos Apóstolos, os enviados de Deus, que é a sua igreja. Esse livro de Atos, os atos nossos, só vai ser fechado quando Jesus voltar. E aí é uma nova ordem. E aí eu quero que a nossa história esteja contada lá. E a gente pode dizer assim, eu andei com um povo. Esse povo chamava-se Igreja Batista da Cristandade. Um povo que vem lutando para que a história de Deus seja contada às crianças, aos jovens, aos homens, às mulheres e aos velhos, aos anciãos, a todos aqueles que estejam dispostos a ouvir a história de Deus, porque a nossa história deve ser contada para todos. E aqueles que não forem como crianças, diz a Bíblia Sagrada, disse o próprio Jesus, aqueles que não se tornarem como uma dessas crianças, não verão o reino dos céus. Porque nós precisamos contar essa história com admiração. Sabe aquela história que alguém contou um dia para você dormir? Sabe a história que você nunca esqueceu? Até mandei uma para a Luana hoje, a história dos 3 porquinhos. Sabe as histórias que a gente nunca esqueceu na vida? Nós devemos contar essas histórias e nós devemos também ser contados por meio dessa história. A minha oração é que o Senhor encha o nosso coração de amor uns pelos outros. Que nós possamos vencer os desafios de formarmos uma comunidade. Não é fácil. Faz 9 anos que nós estamos aqui lutando por uma escola bíblica, lutando por um departamento infantil, lutando por ministérios, lutando por evangelização, lutando para existirmos, lutando para não fecharmos as portas, lutando para ter culto todo domingo, toda quarta, lutando para ter culto de oração, lutando para ter culto de quebrantados, lutando para ter culto de jovens. A gente está aqui lutando. Por quê? Porque no fundo, aqueles que chegaram aqui cedo e viram quando o ministro Carlos Alexandre leu Efésios capítulo 3, versículo 3 em diante, e escutaram agora essa mensagem, disseram assim, eles combinaram. Porque esse Deus que os predestinou para estar com eles todo o tempo, iniciou esse culto, e esse Deus terminou esse culto. Que o Senhor nos abençoe com a sua presença e faça de nós o povo dele. Vamos ficar em pé? Abrace seu irmão, coloque a mão sobre o ombro dele. Você nunca esteve só. Receba a bênção. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a eterna graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo repouse sobre cada um de